Aleluia. Nesse momento estamos ao vivo, transmitindo diretamente da casa paterna do Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino. Estamos pela plataforma do Facebook e Instagram, e nesse momento eu peço a Deus que essa palavra possa lhe abençoar, trazer entendimento, trazer direção, trazer luz para aquilo que você precisa para a sua vida, amém? Essa palavra de hoje à noite, ela será um complemento daquilo que nós ainda na noite de ontem estudamos, mergulhamos, falando sobre o desbancar da falsa adoração, E nós, enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, nós precisamos entender que muitas das vezes, amados, há em nosso meio, há em nossa família, há em nosso coração, situações ou altares que são levantados que não são para o Deus único e verdadeiro. Então, diante disso, nós precisamos constantemente pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos ajudar a examinar, amém? A nós mesmos e não as pessoas que estão lá fora, porque nós corremos o risco, muitas das vezes, de julgar, E eu não estou dizendo que julgar não é de Deus, julgar é de Deus sim. A igreja madura, a igreja entendida, a igreja que caminha no nível de maturidade, ela está para julgar sim, No entanto, mas enquanto a igreja não estiver nesse nível, ela precisa ser purificada, ela precisa ser examinada. É isso que o apóstolo Paulo fala: examinai a cada um a si mesmo, Então, nós precisamos, amados, vez por outra, trabalhar neste ponto, trabalhar em nossas vidas, analisando. E você que está do outro lado, neste momento, se há credibilidade nesta palavra que você crê já pelo Espírito, você pode compartilhar esse link com outras pessoas, para que elas também sejam grandemente abençoadas, amém? Amados, ontem ainda, para fazer uma ponte à ministração de ontem, nós vimos lá no livro de João, no capítulo 4, a história da samaritana, e aqui neste lugar, depois da ministração de procrastinação, que foi dado o nome de Etina, Agora tem a outra irmã chamada Tana, Então tem muita gente que é essa samaritana, Tem uns que são a Tina da procrastinação, Então, amados, nós precisamos identificar o que há dentro de nós que impede de uma manifestação maior da glória de Deus em nossas vidas, amém? Então, nós vimos ali, naquela história, amados, que reflete a vida de uma mulher que ao mesmo tempo reflete a história da igreja. Você vê que aquela mulher era uma mulher entendida, compreendida de determinados assuntos, até mesmo porque Jesus, entendendo que aquela vida é importante para o reino, assim como a minha vida é a sua vida, amém? A sua vida é importante para o reino. Diga à pessoa do seu lado: a sua vida é importante. Então a palavra diz que era necessário Jesus passar por aquele lugar, não porque ali tinha um poço e ele poderia beber a água naquele lugar, de maneira alguma, mas era necessário ele alcançar aquela vida, amados. Era necessário ele tocar na vida daquela mulher, influenciar aquela mulher, impactar aquela mulher com as verdades do reino, amém? Então, amados, muitas das vezes isso, dentro desse contexto, enquanto igreja, amados, mesmo que muitas das vezes atarefados, cansados, com a agenda cheia, mas é necessário ganharmos vidas, é necessário alcançarmos, impactar, influenciar vidas para o reino de Deus, amém? Porque a sua vida, ela não foi alcançada a troco de nada, a sua vida, ela não foi alcançada apenas para você ser uma pessoa cadeirante, Não cadeirante de doença física, mas de espiritual, de uma pessoa que apenas está sentado como uma plateia, que não faz nada, até porque a igreja do reino, ela não pode ser uma igreja de cadeirante. Diga isso para a pessoa do seu lado. Por isso que nós somos convidados, amados, a todo dia
a nos renovar e buscar caminhar neste propósito, porque nós precisamos influenciar as pessoas à nossa volta, ao nosso redor, em um meio que nós interagirmos na sociedade, amém? E aí então a palavra diz que era necessário Jesus passar por ali, e aí ele se depara com essa mulher. Obviamente Jesus, entendido, discernindo, né, sabia muito bem aquilo que estava dentro dela, e aí a mulher, quando começa a falar, ela começa a colocar muitos argumentos, muitas justificativas, para que a sua vida não fosse transformada, para que ela não saísse daquele nível de vida que estava. Mas quem estava ali, amados, não era qualquer pessoa, não era como um dos maridos que ela já tinha, não era como uma das pessoas que condenava ela, não era uma das pessoas que apenas criticava, porque muitas das vezes você talvez rejeita a palavra de Deus, porque por muitas vezes as pessoas te criticaram, as pessoas te acusaram, as pessoas apenas apontavam os seus erros, mas quem estava ali naquele momento não era apenas um homem qualquer, não era um acusador, mas era aquele que iria mostrar, amados, para aquela mulher a real vida que ela tinha. E talvez você esteja vivendo uma vida, amados, que é terrível, uma vida de ruína, de mazela, só que na sua mente, no seu entendimento, você já se acostumou com esta vida. E quando uma pessoa se acostuma com uma vida medíocre, de mazela, amados, se torna a zona de conforto para muitas pessoas. Diga à pessoa do seu lado: se você se conformar com a mazela, com a ruína, entenda que isso será a tua zona de conforto. Então, amados, aquela mulher já tinha a zona de conforto dela, inclusive a trilha dela, o caminhar dela, amados, já estava programado todos os dias, né? Então o discurso dela, a maneira dela adorar, a maneira dela praticar o que foi ensinado, né? Que ela mesma fala pelo pai Jacó, né? Então muitas pessoas até têm ensinamentos, até sabem o que deve fazer, mas pega isso de maneira errada, né? Na hora de aplicar a palavra, né, aplica de uma maneira que lhe é conveniente, que lhe é favorável. E eu quero dizer a você que muitas das vezes, quando nós estamos fora da rota de Deus, desalinhados daquilo que Deus quer, amados, nem sempre a palavra será favorável a nós, nem sempre será favorável às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Então a tua briga não pode ser contra a palavra de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: não rejeite a palavra de Deus. A sua briga não tem que ser contra a palavra, porque se ela vem forte até você, se ela vem gerando desconforto, não é que a palavra quer lhe expor de uma maneira para lhe trazer degradação, mas ela quer, na verdade, mostrar para você que você está fora da rota, que você está longe daquilo que Deus tem para você, amém? Amados, ainda fazendo a ponte, a gente não tem que se preocupar com lá adiante, vamos entender o que o Espírito do Senhor está soprando nesse momento, com esta conexão. Então aquela mulher, amados, começou a trazer os seus argumentos, porque ela sabia muito bem como adorar, aonde adorar, e quais eram os ritos da adoração. Ela sabia muito bem o que era obediência, ela sabia muito bem o que era família, ela sabia muito bem o que era um profeta, o que era, enfim, Deus, quem era Deus. Ela sabia muito bem tudo isso, né? Diga para a pessoa do seu lado: talvez você conheça e saiba, mas se você não praticar segundo o Espírito da verdade, de nada adianta. Amados, aquela mulher, ela poderia saber tudo, talvez ela participou de alguma coisa ali, de um treino, alguma coisa, conjecturando aqui, mas nós precisamos entender que ainda que os argumentos e a justificativa dela vieram, não foi o suficiente, e esse foi o tema daquela postagem que a Day apresentou ali agora há pouco, né? E apenas, vergonhosamente, poucas pessoas estavam ali, né? Mas lê lá direitinho, porque aquilo tem um teor tremendo e fantástico, amado. Então, apesar da justificativa e dos argumentos, diante da verdade não se sustentaram. Fala para a pessoa do seu lado: teus argumentos, diante da verdade, não se sustentam. As tuas justificativas,
diante da verdade, não se sustentam. Não é? Então nós precisamos entender, amados, que quando a verdade vem, ela vem justamente para mostrar que os nossos argumentos, que as nossas justificativas de não avançar, de não crescer, de não mudar, de não alcançar, amados, é culpa de alguma coisa. Não é. Não é. Aquela mulher, ela optou por aquela vida. Ela optou, porque ela conhecia, ou já tinha ouvido falar do pai Jacó, de um patriarca que conhecia Deus, um patriarca que, amados, teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada, que entendeu o que era a misericórdia de Deus, que entendeu o que era a aliança com Deus, que entendeu o que era, amados, se entregar e depender de Deus, sim ou não? Então ela já tinha um exemplo, ela já tinha. Talvez você tenha um exemplo, talvez filho, você tenha um exemplo dentro de sua casa, os seus pais se esforçam, os seus pais buscam dar o melhor para você, mas você tem um coração rebelde, um coração obstinado, um coração que não está resolvido, está cheio de rebeldia, e você busca fazer outras coisas contrárias. Então, amados, não é que falte exemplos nessa terra tem exemplos. Só que a gente busca os maus exemplos para justificar a nossa queda. A gente justifica o erro dos outros para continuar no erro. Sim ou não? Sim. Quando alguém lhe convida para participar de uma reunião, não, eu já participei disso, eu já conheço, eu já sei como é que é, eu não quero me envolver nisso não. Então você pega o erro dos outros para permanecer no seu erro. Então aquela mulher samaritana, amados, ela estava ali, ela estava no poço dos argumentos da justificativa. Só que quem estava ali, amados, não era qualquer pessoa, né? Então quando a palavra de Deus vem até você, não é qualquer palavra, não é palavra de homens, não é palavra do teu patrão, não é palavra de alguém, autoridade, amados, que você conheça qualquer autoridade, mas a palavra de Deus é a palavra de vida, é a palavra transformadora, é a palavra libertadora, amados, é a palavra. Conjecturando, talvez ela tinha um marido para tentar mudar de vida, mas não mudou, e ela fez o quê? Buscou outro, e não mudou, e buscou outro, e outro, e outro, e mais outro. Amados, às vezes a gente busca métodos nossos, maneiras próprias nossas para mudar de vida, e eu quero te dizer que a sua maneira, a força do seu braço, o seu entendimento, o seu querer, as suas conjecturas, não irão mudar você, não irão mudar o cenário que você vive hoje. Só existe uma maneira da gente ser mudados, sermos transformados, que é através da verdade, amém? Através da verdade. Então nós precisamos, amados, aproveitar quando uma verdade vem até nós, para que ela seja um degrau de transformação, para que ela seja um degrau para a gente poder enxergar um pouco além do que nós estamos enxergando hoje, amém? Até porque se nós temos uma realidade hoje, ou se queremos mudar de vida, nós precisamos, amados, nos esforçar e fazer com que a verdade ela entre dentro de nós, e ainda que cause desconforto, mas a gente sabe que irá nos conduzir e nos levar para um outro nível, amém? Se você está sendo abençoado com essa palavra, pega este link, né? Envie para um amigo, envie para uma pessoa, envie para alguém e diz assim, poxa, eu quero muito que esse meu amigo, que essa pessoa, que esse meu parente ouça essa palavra, eu sei que Deus irá ministrar, aleluia. Então, ainda nessa ponte, amados, quando Jesus fala a verdade, porque Jesus está comprometido com a verdade, amém? E se nós queremos mudança da nossa família, da nossa casa, nós precisamos estar comprometidos com Se você quer mudança da sua família, da sua casa, mas você não está comprometido com a verdade, a sua casa nunca vai mudar, a sua família nunca vai mudar. Então nós precisamos, amados, se nós queremos ver mudanças, precisamos estar comprometidos com a verdade. Fale isso para a pessoa do seu lado. Amém? Nós precisamos estar comprometidos com a verdade. E aí, diante disso, desta verdade, amados, que veio até aquela mulher, algo tremendo, uma ruptura nas cadeias, no sofisma, porque havia sofisma na mente daquela mulher. O grande desafio
Muitas das vezes você de alcançar pessoas que já teve experiências, que já frequentou lugares, né, que está desviada, que está longe, é que existe um sofisma na mente desta pessoa. E na mente da mulher samaritana existia um sofisma muito grande. Você vê que o alcance de Jesus, o alcance do coração daquela mulher, demorou um tempo. Houve uma conversa intensa ali. Houve uma conversa, mas Jesus sabia, Jesus entendia que alcançar aquela mulher traria grandes resultados para o reino. Pergunta à pessoa do seu lado: o Senhor te alcançando, será que você já demonstrou grandes resultados para o reino? Isso é um confronto, né? Porque Jesus não se enganou em alcançar a tua vida. O reino não se enganou em você estar nele. Então Jesus sabia que alcançar aquela vida seria muito preciosa para o reino. Por isso que a conversa foi muito intensa, porque alcançar o coração daquela mulher, que já estava cheio de altares, tinha altares de frustrações, tinha altares de prostituições, de engano, de idolatria, de falsa adoração. Tinha muitos altares na vida daquela mulher. E cada altar tem a sua tese de defesa. É ou não é? Então você tem a sua tese de defesa. E a sua tese de defesa está embasada nas experiências que a maioria das vezes são ruins. São ruins. E a tese de defesa daquela mulher era muito boa. Era boa. Por isso que Jesus, ele teve que entrar, amados, com a única ferramenta que ele tinha. E ele sendo a verdade, o caminho e a vida. Entendeu? Ele era essa ferramenta. Então, para você ver alguém sendo alcançado, sendo transformado, você precisa entender, amados, que as pessoas elas vão ter teses. Olha só, elas irão ter teses de defesa. É ou não é? Você vai ver muitas pessoas que eram cristãs e se tornaram o quê? Ateus. Deixaram de acreditar. Só que isso, na verdade, são pessoas à toa. Você é uma pessoa à toa. Se você não acredita em Deus mais, você está gastando um tempo, esforço, até neurônios, para provar aquilo que você sabe que você não pode provar. Para provar aquilo que você sabe que a sua vida tem da essência dele, da mão dele. Se você respira, porque você é resultado da obra de Deus. Não tem como. Então as pessoas elas têm suas teses. Quando uma pessoa é ferida no casamento, ela tem suas teses. Ela se reverte de muitas coisas. Mas uma coisa é certa: a verdade ela cura. Diga à pessoa do seu lado: a verdade cura. A verdade ela restaura. A verdade ela liberta. E esse é o caminho que nessa noite eu quero apresentar para você. E é esse o caminho que você tem que apresentar às pessoas. A verdade ela cura, ela restaura, amém? E aí então, queridos, quando Jesus alcança o coração daquela mulher, ela entendeu que aquele homem que estava diante dela era um profeta, que da vida daquele profeta foi falado toda a verdade acerca da vida dela. E ainda que ela tivesse argumentos, os argumentos dela caíram por terra. A justificativa dela caiu por terra. O que eu quero te dizer acerca disso? O que eu quero? Que não adianta você argumentar contra Deus. Não adianta você justificar contra Deus. Qualquer coisa que você tenha passado na vida, qualquer frustração, qualquer trauma, qualquer decepção, não vai se sustentar diante da verdade que o Senhor tem para você. Porque logo diante da verdade tem o quê? Tem o amor. No entanto, muitas pessoas elas querem ser amadas para justificar os pecados e os erros. Mas eu quero te dizer, se alguém te apresenta primeiramente o amor, está errado. O que vai vir primeiramente é a verdade. E se você abraçar a verdade, o amor virá. Tem gente, amados, ou tem lugares que são abarrotados de pessoas que foi apresentado primeiramente o amor.
E essas pessoas nunca saíram do pecado. Essas pessoas nunca saíram das mazelas, das ruínas. Sabe por quê? Porque a verdade não alcançou. Mas quando a verdade alcança, e ela vem como peneira, a gente sabe que em seguida o amor de Deus vem cuidando de nós. O amor de Deus vem restaurando, vem sarando, vem trabalhando as feridas que estavam dentro. As cadeias se rompem. Mas tem que ser a verdade, primeiramente. Nós não podemos enganar as pessoas que elas estão na rota de pecado, presas. Nós precisamos falar a verdade para elas. Sabe quando uma pessoa se sente amada? Sabe quando um marido, uma esposa, um filho se sente amado? Quando você fala a verdade para eles. A pior coisa é você não falar a verdade para uma pessoa. Você pode vir com muitas palavras bonitas, com muitas palavras de amor, mas se não tem verdade, de nada adianta. Nós precisamos ser uma igreja que a verdade vá à frente. E aqueles que abraçaram a verdade, em seguida vem o amor. Mas a gente não pode, amados, aceitar determinadas coisas e ocultar a verdade. A verdade, ela tem que estar dentro de nós, amém? E aquela mulher, Jesus, ele fez esse esforço, porque a palavra diz que também lá no início, antes da conversa, que ele estava cansado, que ele tinha sede. Então olha, que Jesus, diante de todo o desafio que ele estava passando, porque ele não precisava, mas ele sabia que aquela vida era preciosa. E eu digo, você que se considera uma pessoa alcançada por Deus, você precisa valer esse alcance de Deus na tua vida. Deus não te alcançou para ter essa vida medíocre, essa vida de vir para uma reunião e não ser uma pessoa visível à sociedade. Aquela mulher, amados, ela participou de um encontro, de uma reunião, e sabe o que aconteceu com a vida dela? Foi transformado. Então, o que acontece? O resultado que Jesus esperava veio e não demorou muito. Pergunta da pessoa do seu lado: o resultado que Jesus espera de você já veio? Ou você está esperando chegar a 2022? É ou não é? Porque naquele momento em que aquela mulher é alcançada, isso a gente ainda não conseguiu entrar no estudo de hoje, naquele momento que aquela mulher é alcançada, estamos só no rema do Espírito, amados, Jesus vê o resultado, e essa é a obra da cruz, essa é a obra da graça, essa é a obra do amor, da verdade. Quando uma pessoa verdadeiramente é alcançada, o resultado vem. O resultado. E aí se considere hoje, ainda dentro da adoração profética, você é a samaritana cheio de argumento e justificativa que ainda está debatendo com Jesus, ou você já saiu e entendeu a verdade, saiu do poço e está alcançando outras pessoas? É você quem decide isso. É você que dá a resposta a isso. São as tuas ações, as tuas atitudes. E nessa noite, enquanto igreja, amados, nós precisamos entender que a adoração profética, uma das grandes adorações proféticas era essa. É essa. Aquela mulher encontrou o verdadeiro sentido, porque ela jurava de pé junto que o verdadeiro lugar para se adorar era ali naquele lugar. E ela queria convencer Jesus dentro da teoria dela. Só que para a verdade não tem. Por isso os teus argumentos, a tua justificativa caem por terra agora. Você você não conhece a minha vida, o meu marido me machucou, a minha esposa me traiu, os meus filhos estão na droga, a minha vida, eu não tenho dinheiro. Tudo cai por terra quando você aceita a verdade sobre a vida que você tem hoje. Tudo cai por terra. E a vida de escrava, mas ela não se via como escrava, mas a vida de escrava cai por terra. E aquela mulher é liberta. Ela se reveste, amados, de um espírito de ousadia. Porque antes que estava sobre ela,
era o espírito, amados, de engano, de vergonha, de medo. Então, naquele momento, vem sobre ela a ousadia que a verdade nos traz, a convicção de quem nós somos, e que nós somos criação de um Deus tremendo, de um Deus poderoso. E ela desce naquela ousadia como filha do rei. E ela fala: teve um que nenhum de vocês teve a coragem dele de me falar quem eu era, porque vocês só me acusavam, vocês só viam meus erros, vocês só falavam para me envergonhar, mas teve um que falou toda a minha vida. Às vezes o evangelismo fajuto que se faz aí. Nós precisamos entender o que é acusação e o que é a verdade, amados. Quando alguém vem até mim, eu pergunto: você quer ouvir a verdade? Você quer ouvir a verdade? Tem gente que não volta, mas tem gente que fica porque sabe que vai ouvir a verdade do início ao fim. Do início ao fim. Então, amados, nós precisamos compreender e entender nesta noite que a nossa vida foi alcançada porque Jesus viu um resultado extraordinário na sua vida. Que você não é essa pessoa que está numa bolha, que trabalha o dia todo cansado e ainda decide se vem, se não vem para uma reunião dessa. Você trabalha ainda que a carne esteja cansada, ainda que você esteja no desafio, mas viver o propósito, se mover por ele, ser um agente dele, é necessário. Jesus entendeu isso, é necessário. E chega cansado e com sede, é necessário eu ser um instrumento de verdade na vida dessa pessoa. É necessário. Ela está argumentando muito, eu posso desistir. Não, é necessário eu alcançar o coração desta mulher, porque até hoje o coração dela foi altar de uma adoração enganosa, de uma adoração falsa. E isso tem influenciado muitas pessoas, porque todas essas cidades circunvizinhas sabem quem ela é. E já passou na mão de vários homens, então essa falsa adoração tem tido resultado para as trevas. Mas agora eu vou alcançar o coração dela, e se tornará um altar. E esse coração que vai emanar uma adoração a Deus, ao Pai, vai influenciar muitas pessoas para o reino. Você entende? Então, acabou hoje, amados, com os teus argumentos, a tua justificativa. Eu não vou porque eu já tenho experiências ruins. Porque minha vida é isso. Acabou. Tu não é convidado a frequentar uma placa, uma denominação, um grupo evangélico. Tu é convidado a ter um coração transformado, e a tua vida ser a casa de Deus, e você ser instrumento na terra. Então, não abra sua boca para querer justificar ou argumentar, porque a verdade hoje está vindo diante de você. Eu quero te dizer, aqui nem ministrei o estudo que era para hoje. Na ponte, que era para ligar o estudo de hoje, Deus falou com você através desses remas. Deus falou comigo, falou com todos nós. E eu te pergunto, quem você vai ser? Aquela mulher que tem todos os rituais religiosos, que diz que adora, que diz que conhece Deus, que diz que conhece Pai Jacó, mas a sua vida estava fundada a um histórico de derrota e de ruína. Ou você vai receber esta verdade e pegar essa verdade como uma grande oportunidade de mudar de vida, de crescer espiritual, de alargar a sua influência no reino. O que você vai fazer?
Porque a mim cabe essa parte de ser o condutor desta verdade até você, mas a você cabe a decisão final. Deus abençoe você, paz e justiça do reino. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que elas sejam abençoadas, amém? Deus abençoe.